Dentre os personagens mais brutais, insanos e exagerados dos quadrinhos da DC Comics, Lobo se destaca como um dos mais icônicos. Ele não é apenas um anti-herói ou vilão ocasional. Lobo é uma força da natureza, um caçador de recompensas intergaláctico que vive para a violência, destruição e, acima de tudo, para se divertir à sua própria maneira. Criado por Roger Liefeld e Keith Giffen, o personagem fez sua estreia em Omega Man 3, 1983, mas foi nos anos 90 que se tornou extremamente popular, transformando-se em um ícone da violência extrema e do humor negro nos quadrinhos. Lobo é um dos personagens mais poderosos e praticamente imortais do universo da DC, conhecido por ser um dos caçadores de recompensas mais temidos da galáxia e por sua incrível capacidade de sobrevivência. Suas histórias são cheias de ação, humor exagerado e situações completamente absurdas, que o tornam um dos personagens mais únicos dos quadrinhos. Lobo nasceu no planeta Xarnia, um mundo extremamente pacífico e avançado, onde todos os habitantes viviam em harmonia. Diferente de qualquer outro xarniano, Lobo nasceu violento, cruel e com desejo incontrolável de destruição. Ainda jovem, ele percebeu que seu planeta não era o lugar ideal para ele. Movido por puro sadismo, ele exterminou toda a sua raça, tornando-se o único sobrevivente de Xarnia. Ele fez isso por diversão, sem arrependimentos ou ressentimentos, simplesmente porque queria ver o que aconteceria. Desde então, passou a se autodenominar o último Xarniano e a vagar pelo universo, assumindo diversos trabalhos como caçador de recompensas, mercenário e assassino intergaláctico. Esse evento definiu sua personalidade. Lobo não tem lealdade a ninguém além de si mesmo e segue seu próprio código moral, por mais distorcido que seja. Apesar de ser um maníaco sanguinário e extremamente cruel, Lobo tem um código de honra inabalável. Ele sempre cumpre sua palavra, independente das circunstâncias. Se ele aceita um contrato, nada pode fazê-lo desistir, nem mesmo ameaças ou subornos. Isso faz com que ele seja extremamente respeitado e temido no universo. Lobo não é apenas um personagem forte e brutal, ele é um ícone do exagero nos quadrinhos. Ele incorpora tudo que é extremo e caótico, tornando-se um dos personagens mais únicos da DC. Lobo tem pele branca, olhos vermelhos brilhantes e um físico imenso e musculoso. Ele se veste como um verdadeiro rockstar intergaláctico, usando roupas de couro, correntes e uma motocicleta espacial chamada Spaceog, que ele usa para atravessar galáxias inteiras em busca de seus alvos. Ele se comporta como um motoqueiro fora da lei, sempre com um cigarro, um charuto ou uma bebida na mão, ouvindo música alta e procurando uma briga. Seu comportamento é brutal, debochado e politicamente incorreto, sempre pronto para matar, insultar ou simplesmente causar o máximo de destruição possível. Lobo não se importa com ninguém além de si mesmo. Ele não tem lealdade a amigos, não tem um propósito nobre e não está interessado em salvar ninguém. Ele faz apenas o que acha divertido ou lucrativo, sem se preocupar com as consequências. Apesar de sua extrema brutalidade, ele também é um personagem engraçado e cômico, com um senso de humor sarcástico e muitas vezes absurdo. Ele ri da própria violência, transforma situações mortais em piadas e raramente leva algo a sério. Lobo não é apenas um brutamontes violento, ele é um dos seres mais poderosos da DC Comics. Seu nível de força e resistência o coloca no mesmo patamar que personagens como Superman e Darkseid. Alguns dos poderes e habilidades do Lobo são super força e super resistência. Lobo é incrivelmente forte, sendo capaz de enfrentar Superman em combate direto. Ele pode destruir planetas com seus golpes, arrancar membros de inimigos sem esforço e esmagar quase qualquer material com as próprias mãos. Além disso, ele é quase invulnerável. Explosões nucleares, tiros de canhão, ataques de energia, nada disso o afeta de forma permanente. Fator de cura. A imortalidade de Lobo. Lobo possui um fator de cura absurdo, muito superior ao de personagens como Wolverine ou Deadpool. Ele pode se regenerar a partir de uma única gota de sangue, o que significa que ele é praticamente imortal. Em algumas histórias, ele já foi desintegrado e simplesmente voltou à vida, tornando-se um dos personagens mais difíceis de matar da DC. Intelecto e estratégia. Apesar de parecer um brutamontes irracional, Lobo é extremamente inteligente e estratégico. Ele conhece todas as táticas de combate, sabe pilotar qualquer tipo de nave e entende como manipular situações a seu favor. Lobo utiliza diversas armas, incluindo corrente com gancho, sua arma mais icônica, facas e espadas alienígenas, capazes de cortar qualquer material, metralhadoras e bazucas de alta tecnologia, bombas nucleares portáteis, caso precise explodir planetas inteiros. Alguns dos momentos mais icônicos de Lobo foram Lobo vs Superman. Em diversas histórias, Lobo já enfrentou Superman de igual para igual,
mostrando que sua força é comparável à do Homem de Aço. Lobo no Inferno e no Céu. Uma das histórias mais engraçadas de Lobo mostra que ele já foi para o inferno e para o céu, e foi expulso de ambos. Nenhum dos dois lugares queria lidar com ele, então ele simplesmente voltou à vida e continuou suas aventuras. O Massacre dos Papais Noéis. Em uma das histórias mais absurdas da DC, Lobo é contratado para matar o Papai Noel e enfrenta um exército de duendes armados. Algumas das relações mais marcantes de Lobo com outros personagens são: Batman. Conflito de filosofias. Lobo já enfrentou Batman algumas vezes, e mesmo que seja mais forte, o Cavaleiro das Trevas sempre encontra formas de lidar com ele. Superman. Um rival à altura. Superman e Lobo se enfrentam constantemente, com batalhas que destruiriam planetas inteiros. Darkseid. Um oponente temível. Apesar de não ter medo de ninguém, Lobo reconhece que Darkseid é um dos poucos seres que podem derrotá-lo. Lobo é um dos personagens mais únicos dos quadrinhos, combinando brutalidade, humor negro e ação desenfreada. Ele não é um herói, não é um vilão, ele é apenas Lobo, e isso já é o suficiente para torná-lo um dos personagens mais icônicos da DC Comics. Comente qual outra história completa você quer no canal e inscreva-se.